classificação do sujeito, minha gente. Olá, maravilhindos e maravilhindas, tudo bem com vocês? Ai, que saudades, né, minha filha, de colocar essa camiseta. Aí sim, voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. E hoje, na videoaula, nós vamos falar a respeito sobre classificação do sujeito, minha gente. Bom, essa é uma matéria, né, que nós estudamos em análise sintática e que costuma deixar aí muitos alunos de cabelo literalmente em pé e vários professores tristes, pesarosos, porque tem muitos alunos que têm dificuldade aí de aprender. Se você quer saber tudo a respeito sobre sujeito, então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e bora compartilhar essa aula aí para um monte de colegas de vocês. Então, primeiro a gente tem que saber o que é o sujeito. E o sujeito, quando a gente vai estudar, então, em gramática, o sujeito é aquele que faz a ação ou que ele sofre a ação. E o sujeito pode ser ou uma pessoa ou um objeto, tá? Não necessariamente uma pessoa, mas ele também pode ser um objeto. Então, o sujeito ele vai ser classificado em 5 tipos, isso mesmo. Eu tenho o sujeito simples, quando ele apresenta um único núcleo. Sujeito composto, quando ele tem 2 núcleos ou mais. Sujeito oculto, quando eu faço a pergunta para o verbo através da desinência verbal e ele consegue me dizer quem é que sofreu ou que praticou a ação. Sujeito indeterminado, que mesmo quando eu faço a pergunta para o verbo eu não consigo saber ao certo quem é. E oração sem sujeito, tá? Então nós temos aí esses 5 tipos aí de sujeito. Então, como eu disse para vocês, sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo. Professora, como assim? O que é núcleo? Núcleo do sujeito. Bom, núcleo do sujeito nada mais é do que a parte mais importante de quando você acha o sujeito. E como é que eu faço então para encontrar o meu sujeito e fazer a correta classificação? É fácil. Antes de mais nada, você precisa identificar o verbo. Então lembra, verbo, tudo aquilo que indica ação, fenômeno na natureza, e também nós temos os verbos de ligação, que vão servir para unir aí as minhas orações. Então quando eu faço assim, ó, quando eu falo a seguinte oração. Eu sou o Homem de Ferro. Qual que é o verbo? Então lembra, verbo, ou são fenômenos da natureza, ou são os verbos de ação, ou são os verbos de ligação. No caso aí eu tenho o verbo ser. Eu sou o Homem de Ferro. Então quando você acha aí o verbo, você pode fazer 2 perguntas para esse verbo. A primeira, o que? Ou a segunda, quem? Professora, como é que eu sei qual dessas 2 perguntas que eu vou fazer? Você tem que ler a frase. Então quando eu falo assim, ó, eu sou o Homem de Ferro. Então quem é o Homem de Ferro? E a própria oração te dá a resposta. Ele te dá o sujeito. Eu sou o Homem de Ferro. Olha só um segundo exemplo. As meninas sonham com o dia do casamento. Quem sonha com o dia do casamento? As meninas. As meninas é o meu sujeito. Tudo que sobrou, nós damos o nome de predicado. E aí, então, de novo, sujeito simples é aquele que tem um único núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante. Então, quando eu tenho só o núcleo, eu vou ter, então, sujeito simples. Olha, então, aí um terceiro exemplo. As mulheres adoram filmes de comédia romântica. Qual que é o verbo aí que está em destaque, ó? As mulheres adoram filmes de comédia romântica. É o verbo adorar. Então, vou fazer a pergunta para o verbo, ó. Quem adoram filmes de comédia romântica? E a resposta que ele me dá, as mulheres. Então, as mulheres virou meu sujeito. Tudo que sobrou adoram filmes de comédia romântica virou o meu predicado. Eu tenho lá na frente, então, formado o meu sujeito. As mulheres, eu sei que as na morfologia é artigo
né? Esse é um artigo feminino e que está no plural, então indica, né, que o meu sujeito está no plural, só que agora a gente chama ele de adjunto adnominal, porque ele está junto de um nome, o próprio nome diz, adjunto, tá do ladinho, colado aí de um nome. Então, por isso que eu dou o nome, então, de sujeito simples. Então, o sujeito simples é aquele que possui um único núcleo. E observem que esse núcleo ele pode estar escrito tanto no singular quanto no plural. E aí muitos alunos costumam confundir com sujeito composto, só porque acha que estar no plural é sujeito composto. E não, sujeito simples é aquele que tem um único núcleo, sujeito composto é aquele que tem dois núcleos ou mais. Olha mais um exemplo, ó. Os meninos sonham em ser jogadores de futebol. Quem sonha em ser jogador de futebol? Os meninos. Os, de novo, artigo, né? E aí eu tenho meninos. Meninos é o núcleo do sujeito que a gente chama, tá? Então a gente vai chamar ele de NS. Olha um outro exemplo que agora está no singular. Ela nunca estará sozinha. Quem nunca estará sozinha? Ela, sujeito simples, nunca estará sozinha, tudo que sobrou virou o meu predicado. Olha só a diferença agora para o sujeito composto. Então, qual é a definição do sujeito composto? O sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo em evidência, que vai ser expresso no sujeito da minha oração. Então, eu tenho lá, ó, meu pai e eu voltamos ao cinema naquela tarde de domingo. Então, lembra só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o verbo e eu tenho duas perguntas que eu posso fazer. Quem é ou quem são? Então, por exemplo, eu tenho lá, ó, quem voltou ao cinema naquela tarde de domingo? E a resposta que ele me deu foi quem? Meu pai e eu. Olha só que diferença, eu tenho dois núcleos. Eu tenho o pai e tenho eu, certo? Meu, pronome possessivo e o e, conjunção aditiva, certo? Então, por isso que eu vou chamar de sujeito composto. Aí eu tenho lá, arroz, feijão e macarrão estão caros. Qual que é o verbo? Estão. Quem está caro? Né? Eu vou fazer essa pergunta. Arroz, feijão e macarrão. Então, olha só, ele me dá 3 núcleos. Então, por isso eu vou chamar de sujeito composto. Então, sujeito simples, quando eu faço a pergunta para o verbo e o verbo me indica, ele me indica só um único núcleo. Sujeito composto, quando ele me indica 2 ou mais núcleos aí do meu sujeito, ok? Sujeito indeterminado, como o próprio nome diz, quando você não pode ou quando o autor também não quer identificar quem foi o agente da ação na oração. Então, quando eu falo assim, ó, falaram bem de você na escola. Quem falou bem de você na escola? Pode ser eles falaram, elas falaram. Então, você não consegue saber ao certo quem falou. Então, por isso que vai ser um sujeito indeterminado. Então, mesmo quando você faz a pergunta para o verbo, mesmo olhando lá para desinência verbal, então anotem aí se você não sabe ainda, desinência verbal nada mais é do que a terminação do verbo. Quando você faz a pergunta para o verbo e ainda assim ele não está implícito na oração e nem expressa o sujeito que praticou a ação. No caso aqui, que foi a ação de falar, por isso que eu vou dizer que ele vai ser um sujeito indeterminado. Uma outra coisa que a gente usa e que fica muito fácil de saber que é sujeito indeterminado, quando eu tenho a partícula C, que a gente vai chamar ela de índice de indeterminação do sujeito. É quando eu não consigo fazer referência a nenhuma pessoa gramatical, nem mesmo a eles ou a elas, tá? Então, geralmente vão ser utilizados verbos intransitivos, que verbo intransitivo eu vou chamar ele de egoísta, que ele não precisa de complemento. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento, o complemento dele é feito através de um objeto direto. Mas calma que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês o que é isso. Então, sempre vai ser utilizando o verbo em terceira pessoa do singular e eles geralmente estarão acompanhados da partícula
você. Então, lembra que o se, nesse caso do sujeito, ela vai me dar índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu tenho lá, ó, vende-se uma casa. Quem vende uma casa, qual é a resposta que ele me dá? Alguém. Pode ser um velhinho, pode ser uma menina, pode ser um senhor, pode ser uma senhora, pode ser qualquer pessoa. Então, eu não consigo determinar ao certo quem é. Outra frase, ó, vive-se bem em São Paulo. Quem vive bem em São Paulo? Alguém, tá? Então, eu tenho lá, alteraram toda a programação da televisão. Quem alterou toda a programação da televisão? Alguém. Então, quando eu faço a pergunta para o verbo e eu não consigo identificar quem foi o sujeito da oração, tá? E aí, nós temos o último sujeito, que a gente vai chamar de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O que são elas? São quando a gente vai fazer o emprego de verbos que são empregados de forma impessoal. Ou seja, eles não fazem referência a nenhuma pessoa gramatical, tá? Então, não tem nenhum elemento ao qual o predicado vai se referir, tá? Então, toda a oração, ela vira predicado. Então, geralmente são por verbos que também vão ser fenômenos da natureza. Então, eu tenho lá, choveu durante todo o dia, chuva de beijo, pessoas, pedra. O que choveu durante todo o dia, tá? Não vai falar pra mim que é chuva, não, tá? Pode ter sido chuva, mas pode ter sido outra coisa também. Aí também tem outros casos que são especiais. Quando eu também utilizar o verbo haver e ele for utilizado no sentido do verbo existir. Então, se eu falasse assim para vocês, há tantas flores pela serra. Se eu conseguir substituir por existia e permanecer o sentido, então eu já sei que vai ser oração sem sujeito. Então, por exemplo, lá, há tantas flores na serra. Existia tantas flores na serra. Havia uma paz em tudo. Existia uma paz em tudo. Então, eu vou ter, também uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E tem também quando eu usar os verbos haver, fazer e ir, e eles forem utilizados no sentido de tempo decorrido. Então, por exemplo, faz 10 minutos que a aula começou. Faz 2 meses que aquela lei entrou em vigor. E sempre o verbo fazer em tempo decorrido, gente, é no singular, não é no plural, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês também essa questão. Outra coisa também que vai me dar aí oração sem sujeito é quando os verbos ou as locuções verbais, então locução verbal é quando eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal, são 2 verbos para indicar uma única ação, tá? Eles são utilizados também em situações referentes a tempo. Então, por exemplo, já passava das 4, estava tarde para sair, tinha sido 8 horas de trabalho intenso, era sábado, dia 23, tá? Então, eu também vou ter essa questão. E quando eu tiver fenômenos da natureza, chove lá fora, já é noite, faz sempre muito calor no litoral, está nevando na Europa e aqui chovia sem parar. Então, todas as vezes que eu tiver, então, fenômenos da natureza, também vai ser oração sem sujeito ou, em alguns lugares, eu tenho sujeito inexistente. Então, essas são as regrinhas aí para o sujeito. E lembra que eu falei todo momento? Quando eu retiro o sujeito, tudo o que sobra é referente ao predicado. E predicado nada mais é de que elementos que se referem ao sujeito, tá? Dentro do predicado, eu vou ter 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, como o próprio nome diz, predicado verbal é porque o seu significado ele vai se concentrar em um verbo e esse verbo vai ser um verbo de ação. Então, por exemplo, Maravigold fala muito. Quem fala muito? Maravigold. Então, Maravigold é o sujeito e o predicado é fala muito. Fala é um verbo de ação, é o núcleo e muito
né? É pra exagerar, é pra falar não só que eu falo, mas que eu falo muito. É um advérbio de intensidade, tá? Dentro, então, desse meu predicado verbal, eu tenho, então, a classificação dos meus verbos, tá? Que eu vou ter, então, o verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, tá? Para que eu entenda o processo verbal. Então, quando eu falo assim, ó, aquela criança caiu, você consegue entender toda a ação. Agora, se eu falar que ela caiu do 20º andar, do 5º andar, são todas informações a mais, tá? Então, o verbo intransitivo, eu costumo dizer que ele é o egoísta, ou seja, ele tem sentido por si mesmo, ele não precisa de ninguém para complementar aquela ação. Já o verbo transitivo, ele é justamente o contrário. Ele é um verbo que necessita de complemento. Então, por isso que eu vou dar o nome dele de verbo transitivo, tá? Então, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento e eu dou o apelido carinhoso para ele de carente, é aquele que precisa do crush para sobreviver, tá? Então, por exemplo, se eu falasse assim, ó, eu gosto. Tem sentido completo? Não. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Então, eu falo assim, ah, eu tomei. Você tomou o quê? Tomou suco? Tomou bebida? Tomou refrigerante? O que você tomou? Então, ó, o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. E complementos de verbo, nós vamos ter dois tipos de complemento. Um que eu vou chamar de objeto direto, quando ele não é precedido pelo uso de preposição, e o outro que eu vou chamar de objeto indireto, quando ele faz uso de preposição obrigatoriamente, tá? Então, o verbo transitivo, ele vai ser dividido em verbo transitivo, que é aquele que precisa de complemento, verbo transitivo direto, que ele precisa de complemento e o complemento dele é um objeto direto, verbo transitivo indireto, aquele que precisa de complemento e o seu complemento é um objeto indireto, e eu tenho o carentérrimo, é aquele que precisa de toda a atenção do mundo, que eu vou chamar ele de VTDI ou verbo bitransitivo, ou seja, ele precisa dos dois complementos, vai precisar tanto de um objeto direto quanto de um objeto indireto. Então, eu vou dar agora exemplos para vocês de verbos transitivos direto, tá? Então, lembra que verbo transitivo direto, ele precisa de complemento e esse complemento vai ser feito através de um objeto que não vai ser precedido de preposição. Quais são as preposições? As mais comuns que a gente costuma utilizar é a, de, em, para, com, des, desde. Então, não tem jeito, gente. Preposição nessa matéria é algo que a gente precisa decorar, senão a gente não vai saber fazer a classificação correta aí desse meu objeto. Então, eu tenho lá, pescadores buscam a sorte no rio. Então, olha só, o que eu expliquei para vocês? Que para achar o sujeito, eu faço a pergunta para o verbo. Então, primeiro eu tenho que identificar o verbo. Então, pescadores buscam a sorte no rio. Então, o verbo é buscar. Então, quem busca a sorte nos rios? Os pescadores. Então, pescadores, sujeito simples, porque tem um único núcleo. Tudo que sobrou virou predicado, ó. Quem busca, busca alguma coisa. O que eu busquei? A sorte nos rios. Como é que eu sei que esse a é artigo e não preposição? Muito simples. Se você quer saber se é artigo ou não, se é preposição, você troca por para. Se por para permanecer o sentido, é porque aquilo é preposição. Se você colocar lá e não ficar muito certo, é porque é artigo. Olha só a diferença. Pescadores buscam para a sorte nos rios. Tem sentido? Não. Então, esse a é artigo e não preposição, por isso que esse objeto vai ser objeto direto. Então, a classificação do verbo buscar, ele é um VTD. Então, verbo transitivo direto. Olha só um segundo exemplo. Vamos fazer justiça. Qual que é o verbo? É fazer. Então, quem vai fazer justiça? Nós vamos fazer. Então, eu tenho o sujeito oculto. Então, lembra, sujeito oculto é quando eu faço a pergunta para o verbo e eu consigo identificar quem é que praticou a ação. Então, nós vamos fazer justiça, certo? Quem faz alguma coisa. O que eu fiz? Justiça. Na frente da palavra justiça, tem alguma preposição? Não, não tem. Então, ele é um objeto direto. Então, fazer é um verbo transitivo
Direto. Olha só um terceiro exemplo. Ela beijava a foto do pai seguidamente. Qual que é o verbo? Beijava. Quem beijava a foto do pai seguidamente? Ela, sujeito simples. Quem beija, beija alguém ou alguma coisa. O que ela beijava? A foto do pai seguidamente. Então, tem um a aqui. É preposição ou se é artigo? Vamos ver? Ela beijava para a foto do pai seguidamente. Ficou estranho, né? Deu cacofonia. Então, eu já sei que se trata de um artigo. Então, a foto do pai seguidamente, né? Então, a foto do pai virou objeto direto. Então, beijava eu vou chamar de verbo transitivo direto. Então, lembra? Então, verbo transitivo, que precisa de complemento. Intransitivo, que não precisa de complemento. Complemento de verbo pode ser duas coisas. Ou objeto direto ou objeto indireto. Objeto direto não faz uso de preposição. Objeto indireto necessita do uso de preposição. O uso dele é obrigatório, ok? Então, de novo, quais são então as preposições que são mais comuns aí para fazer a introdução de objetos indiretos? A, de, em, para, com e por, tá? Então, a gente tem que decorar mesmo as preposições, não tem jeito. Então, olha só a diferença. Então, eu vou falar agora de verbo transitivo indireto. Se ele é verbo transitivo é porque ele precisa de complemento, e se ele é indireto é porque ele é precedido obrigatoriamente com o uso de uma preposição, esse meu objeto. Então, olha só, quando eu falo assim, ó, a mulher dependia do marido para todas as coisas. Olha só, quem depende de alguém. Olha só que interessante. Quando você faz a pergunta para o verbo já faz o quê? Ele exige um complemento seu. Então, eu tenho lá, ó, a mulher dependia do marido para todas as coisas. Qual que é o verbo? Depender. Quem dependia do marido para todas as coisas? A mulher. A mulher, sujeito simples. Quem depende de alguém. No caso da minha oração, eu coloquei lá o do marido. Do, eu já sei que é preposição, que é feita através de uma contração, que é a junção do de mais o o. Só que no meio do processo, ó, uma dessas pessoas perdeu aí uma partezinha. Então, eu falo que é formação através de contração, que é quando elas se juntam, mas um dos membros acabou perdendo uma das partezinhas. Diferente da combinação, por exemplo, o ao é formado por a mais o. Juntou os dois e não teve perda de nenhuma das partes. Então, eu falo que é uma combinação, ok? Então, do é através de uma contração. Então, eu tenho aí o de e o e, mais o o, que formou o do. Então, se aqui, ó, a mulher dependia do marido, na frente da palavrinha marido, eu tenho do, que é preposição, então esse virou um objeto indireto. Então, dependia é um verbo transitivo indireto. O ser humano clama por socorro. Qual que é o verbo? Clamar. Quem clama por socorro? O ser humano. Então, o ser humano, sujeito simples. Quem clama por alguém ou por algo. Então, no caso aqui é por socorro. Olha só, eu já tenho o por. O por eu sei que é preposição. Então, por socorro virou meu objeto indireto. Então, o verbo clamar é verbo transitivo indireto. E agora chegou na parte que eu mais gosto, que é o verbo VTDI, que é o verbo que é super carente. Por quê? Porque ele precisa de dois complementos para ele se sentir feliz, para que realmente eu consiga ter aí, para que eu consiga entender aí a função desse meu verbinho que ele quis transmitir. Então, por exemplo, ó, quando eu faço assim, ó, ele pedia. Quem pede alguma coisa a alguém. Olha só, quando eu falo, ele já exige para mim dois complementos, esse verbo, ó. Então, eu tenho lá, ele pedia paciência a todos. Qual que é o verbo? Pedir. Quem pedia paciência a todos? Ele, sujeito simples. Quem pede alguma coisa a
alguém. Então, olha só, eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei agora 2 vezes o azinho. E a mais a forma o quê, gente? A crase, com acento grave, tá? Então, eu tenho lá. Só que eu não uso crase diante de palavras masculinas. Então, a crase, ela às vezes ela é audível e nem sempre marcada graficamente, tá? Pode ser algo que a gente escuta, que a gente não fala tão pausadamente assim, mas ela pode existir, mas não ser marcada graficamente, porque a gente não usa crase diante de palavras masculinas. Então, olha só a diferença aqui, ó. Ele pedia paciência a todos. Então, quem pedia paciência a todos? Ele. Quem pede, pede alguma coisa. Paciência. Na frente da palavrinha paciência, eu não tenho nenhuma preposição. Então, eu já sei que paciência virou meu objeto direto. Diferente de a todos. A todos, eu sei que esse a é o quê, minha gente? É preposição e não artigo. Por quê? Lembra lá da regrinha que a professora Raquel explicou? Eu troco esse ar por para. Então, eu tenho lá. Ele pedia paciência para todos. Opa, aqui fez sentido. Então, eu já sei que esse a é preposição e não artigo. Então, eu tenho a todos, virou o objeto indireto. Olha o segundo verbo, que eu adoro falar esse verbo na sala de aula. O menino entregou o bilhete a Maravigold. Ou o Maravilhindo entregou o bilhete a Maravigold. Quem entregou o bilhete a Maravigold? O menino. Então, o menino ou o Maravilhindo, sujeito simples. Quem entrega, entrega algo a alguém. Olha só. Eita, falei 2 vezes. Vocês entenderam, né, gente? Falei 2 vezes, vocês entendendo. Então, vamos lá, de novo. O menino entregou o bilhete a Maravigold. Quem entregou o bilhete a Maravigold? O menino, sujeito simples. Quem entrega, entrega alguma coisa. O bilhete. Esse o é artigo, certo? A Maravigold. A Maravigold, eu tenho um substantivo que, gente, próprio, feminino, né? Ou se não, eu poderia ter escrito nem assim, ó. O menino entregou o bilhete à pessoa errada. Então, ó, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Olha só, eu falei 2 vezes o a, então eu já sei que esse a é o que, gente? Esse a é com crase, tá? Então eu tenho lá, o bilhete virou objeto direto e a pessoa errada, ou a Maravigold, virou objeto indireto. Então, por isso que eu vou chamar ele de VTDI. Então, verbo transitivo direto e indireto é aquele que precisa de 2 complementos, sendo um com uso de preposição, objeto indireto, e outro com uso, sem o uso de... Então, de novo. Com o uso de preposição, objeto indireto, e sem o uso de preposição... Ih, que agora deu pau. Reprovado! Voltando. Objeto direto, sem o uso de preposição, e objeto indireto com uso de preposição. Então, agora eu já tenho toda essa questão da classificação dos verbos, e agora a gente vai para a predicação, então, dessa minha oração. Que eu posso ter predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, certo? O que tem que ser, então, no predicado nominal? O predicado nominal, como o próprio nome diz, o núcleo dele vai estar concentrado num estado ou qualidade referente ao meu sujeito. E ele vai ser composto, então, por um verbo de ligação e por uma qualidade, que essa qualidade a gente vai chamar de PS, predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É uma qualidade do sujeito e que se encontra no predicado. Então, se eu falasse assim, ó, Maravigold é boa professora. Quem é boa professora? Maravigold. Eu tenho o verbo ó. É verbo de ligação. Boa professora é uma característica referente ao sujeito, que é a Maravigold, tá? Então, predicado nominal. Então, lembra? Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Um segundo exemplo aí, ó. Clarissa é boa dançarina. Quem é boa dançarina? Clarissa. É verbo de ligação. Boa dançarina é uma característica referente ao meu sujeito. Então, quais são os verbos de ligação?
ser, ficar, permanecer, estar, continuar, permanecer, andar, tornar-se, tá? Então eu também tenho que fazer o quê? Decorar quais são os verbos de ligação. Então fica ligado aí para você não errar. Então, agora nós vamos aprender então o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é aquele que vai ter um verbo de ação, que vai ser aquele que vai me indicar movimento, e também vai ter uma característica referente ao sujeito. Então, por exemplo, Júlia dança contente. Quem dança contente? Júlia. Dançar é um verbo, mas é um verbo de ação. Qual que é a característica que também se encontra no predicado? Contente, mas contente se refere a Júlia e não a dança. Por isso eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, predicado verbo nominal é quando o núcleo vai ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito, ok? E nós vamos ter também o que a gente vai chamar de predicativo do objeto, tá bom? Então, predicativo do objeto é quando eu tenho um predicado, uma qualidade mais diferente do predicativo do sujeito, é uma qualidade que se refere ao objeto. Por isso que vai ser, então, predicativo do objeto, tá bom? E ele só vai aparecer em frases, né, é verdade, em orações, que são orações que têm o predicado verbo nominal. Então, eu tenho lá o exemplo. O diretor nomeou Júlia primeira bailarina. Então, primeira coisa, achar o verbo. Qual que é o verbo? Nomear. Então, quem nomeou Júlia primeira bailarina? O diretor. O diretor, sujeito simples. Tudo que sobrou virou predicado. Então, eu tenho lá. Quem nomeou Júlia, então, a primeira bailarina? O diretor. Ele nomeou quem? Júlia. A Júlia é o que, gente? É o objeto do verbo nomear. O que é algo que foi nomeada? Primeira bailarina. E olha só, primeira bailarina é uma qualidade que se encontra no predicado, mas é referente ao diretor ou a Júlia? Ah, é a Júlia. Então, por isso que eu vou dar o nome dela de predicativo do objeto, porque é uma qualidade da Júlia e não do diretor. Então, eu tenho lá uma segunda oração para facilitar a vida de vocês. O juiz julgou o réu inocente. Quem julgou o réu inocente? O juiz. O que eu julguei? O réu. O réu é o complemento do verbo julgar. Na frente de réu tem o, que é artigo masculino. Então, ele vai virar o meu objeto direto. E agora, inocente é uma característica de quem? Do juiz ou do réu? Ai, professora, é do réu. Então, por isso, eu vou ter um predicativo do objeto. Então, hoje nós estudamos, então, aí a parte da análise sintática dos termos essenciais aí da nossa oração. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, compartilhe se você quer continuar essa aula, saber mais sobre gramática e arrasar na prova aí de vocês. Continuem aqui e me acompanhem, nos acompanhem aqui sempre, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.